Tá começando agora o Semana de la Deus, o nosso suporte semanal para você aproveitar os movimentos celestes aí na sua viducha. Meu nome é Audrey Augusta, eu sou a Corva de Vênus, eu sou taróloga, astróloga e você me encontra no @Corva de Vênus. E eu sou a Ana Luísa, eu sou astróloga e você me encontra lá no @AnaLuAstrologia. Juntas somos Deusa de la Deusa, suas tradutoras do céu. E, gente, semana de lua cheia, Mercúrio retrógrado, Júpiter, que depois de mais ou menos um ano, que estava ali na sua exaltação, sai de Câncer, vai para Leão. A Lua, apesar de não fazer 1 milhão de aspectos, porque às vezes ela faz 1 milhão de aspectos na semana, ela vai fazer algumas oposições, algumas quadraturas, e isso pode criar algumas tensões, mas é isso, gente, vida que segue também, nada que a gente não possa superar, né? Então, bora começar. Segunda. O que tá rolando, amiga? Gente, segunda-feira a lua chega em Capricórnio, que é o exílio da lua, né? E aí é assim, ó pai, tá tão seco. Acho que eu não vou conseguir. Porque, gente, é muita rigidez. E a lua, gente, ela gosta de um calorzinho delinho, assim, ela é mais molhadinha, sabe? E aí, então, esse excesso de secura de Capricórnio vai afetar, óbvio, né, essa coisa fértil da lua. Mas, gente, a cabrinha, ela sobe a montanha dela com determinação. Ela não se importa com esforço. Tem que fazer esforço? Esforço? Tem que fazer esforço, meu amor? Então bora fazer esforço, porque eu sou prática, entendeu? Então a lua tá com esse olhar mais secão mesmo, muito prática, muito racional. E vai ser assim, eu acho, amiga, um segundou assim bem corporativo, sabe? Uhum, E uhum, aí, uhum. como se não fosse o suficiente, na segunda mesmo, já chega ele, aquele que é o mais temido, e eu também diria que é aquele que é o mais sensacionalizado na internet, que é Mercúrio retrógrado. Oh não! Vai cair no Instagram! O YouTube vai sair do ar, eu vou mandar e-mails errados, meu carro vai quebrar. Calma, gente. Calma também. Que não é tanta coisa assim, não. É um pouco sim, na verdade. Mas calma, calma esse coração, porque a gente só vai começar mesmo a sentir essa retrogradação quando a Lua fizer oposição com Mercúrio. Então, segunda, mantenha o foco no seu objetivo, porque é o seguinte: todo mundo tem uma coisa que quer alcançar na vida, gente. E aquela coisa, sabe, que você sabe que vai precisar subir a montanha árida para isso? Vai ser confortável? Não vai ser conf, minha irmã. Mas seja objetiva, vai lá, bem cabrinha cabrucha, montanhesa, determinada, fechou? E é isso aí, tá? Então aí, essa é a nossa segunda. E eu já vou pra terça, amiga, tá bom? Tudo bem pra você? Óbvio, Então só já, bora, já só vou bora. embora. Então na terça, gente, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno. E aí a gente vai sentir aquele pesão da responsa, sabe? Aquele limitão imenso na nossa cara. E aí, como ontem, né, o dia também pede um olhar um pouco mais focado mesmo. Mas, contudo, entretanto, tem que cuidar super pra gente não ficar só nesse lugar e você virar um corta-brisa do caralho também, entendeu? Porque assim, o peso da responsa pode desestruturar a gente totalmente. Daí a gente fica ali achando que tem que dar conta de tudo e de todos e que a responsa de todas as coisas do universo são nossas. E o mais perigoso, gente, sério, é a gente ficar achando que nada que a gente faz é o suficiente, entendeu? Isso é o que pode pesar mais na terça. Então, assim, cuidado pra ficar presa nisso. Sabe, amiga? E agora eu passo pra você, então, pra você falar da quartucha pra gente. E é sobre, né? Na verdade, nem passar pra quarta ainda, tá? Porque terça-feira, apesar dele Verdade. começar, Já, vai já começar acabou. nesse clima, não sei o quê, não vamos pesar também o clima tanto, porque na terça-feira, que nem eu já tinha falado ali anteriormente, né, no começo, o Júpiter vai sair de Câncer e aí vai para Leão. E aí ele sai da exaltação máxima, daquele lugar onde ele é mega bem recebido, que é babado, mas em Leão ele ainda tá na triplicidade. Então, assim, ele ainda tá ali num lugar entre amigos, aqueles amigos que se entendem, se ajudam, né? Colaboram entre si. De qualquer forma, a gente pensa que o Leão é o signo do Sol, ele é regido pelo Sol, o grande rei, né? O que dá luz, o que dá vida. É o reinado, né? Tipo assim, gente, é isso. Então, ele sai, Júpiter vai sair de um excesso de água canceriana, né? Que a gente já sabe, todo mundo já sabe como que é, e vai para algo mais solar, algo mais afeito aos fatos mesmo. Porque quando a gente tem sol, a gente tem luz, a gente enxerga as coisas como elas são.
No escuro a gente não vê, mas o sol dá essa luz, entendeu? Então, realmente é um momento que a gente enxerga mais essas coisas e é uma coisa mais expansiva mesmo, mais para fora. Aí a gente vai pensar juntas aqui. Júpiter vai sempre trazer grandeza, exuberância, expansão. Ele vai estar no signo de Leão, o reizinho da selva e do céu, que também vai trazer tudo isso. E ainda mais a ideia dessa realeza. Então, a gente só pode pensar que vai ser um período muito exuberante, como mínimo, né? Vamos pensar mais ou menos dessa forma desse Júpiter entrando agora em Leão. E eu meio que penso que essa passagem de Câncer para Leão foi um momento que a gente precisou, porque assim, era uma necessidade que a gente precisava estar nesse excesso, né, dessa exaltação de Júpiter para acolher, para olhar com mais generosidade, né, as questões, também olhar as coisas e desenvolver as coisas mais internamente. Câncer é de ar, é um signo do elemento água, então para dentro. E agora, indo para Leão, uma coisa para fora do fogo, mais exuberante, a gente precisa colocar tudo isso também no mundo, né, com a nossa própria autoridade. Então, é momento de colocar luz, eu acho que nessas questões de Júpiter, sabe? E até mesmo, se você já sabe como que é o seu mapa, olha também onde que cai Leão, que casa que cai Leão. Então, essa exaltação, talvez essa expansão, também venha muito nesse período, nesses temas dessa casa onde você tem Leão, sabe? Então, já dá uma olhadinha lá também, sabe? Eu olharia para ver como é que vai ser esse momento. Gente, vai lá dar uma olhadinha, realmente. É facinho de conseguir isso na internet também, de você fazer seu mapa lá, tá? Se você quiser qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente que a gente te manda um passo a passo também, que a gente bafa. E sabe o que a gente ficou pensando também, né, sobre esse ingresso de Júpiter em Leão, que pode ser uma temporada que talvez a gente veja, assim, figuras se destacando, sabe? Tipo, pessoas se tornando referência na sua área de conhecimento, na sua área de estudo. Talvez, assim, uma temporada em que surjam grandes mestres, sabe? Uma coisa meio assim, bem influenciando as pessoas também. E a impressão, então, assim, desse trânsito pra gente é de que a fé deixa de ser uma coisa super íntima. A Ana já, né, falou sobre isso. E familiar e se torna uma coisa mais afirmativa, mais para fora também. E também mais inabalável por isso, né? Pensando que Leão é um signo fixo, né, amiga? Então, eu acho que vale a pena também você expressar a sua fé, sua generosidade de um jeito mais nobre, mais confiante para o mundo, sabe? E é claro que sempre tem um pontinho de atenção, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês, que são, por exemplo, as grandes lideranças, que têm esses ideais muito fixos, que querem controlar os outros. É bom ter bastante cuidado com isso, tá? Não esquece, fofinha, que você também precisa ter os seus próprios ideais, entendeu? E não ficar aí abraçando as ideias dos outros, assim, tipo, cegamente, sabe? E assim, vê se também você não tá assim ficando biruleibe, total proselitista e querendo enfiar as suas crenças nos outros goela abaixo, tá? Faz essa reflexão aí também. Porque assim, tá bom, tá ótimo, senta aí no seu trono, põe a sua coroa, tá? Mas não enfia isso pros outros também, né? Que cada um tem o seu. E aí, lembra, e assim, não, antes eu queria falar, a Ana acabou de falar, olha lá no seu mapa onde é que tá, cada um tá num assuntinho aí. E aí, lembrar vocês de que esse trânsito de Júpiter em Leão, Júpiter vai ficar lá até o dia 26 de julho de 2027, tá? Agora sim, depois de falar do Júpiter maravilhoso ingressando em Leão, aí a gente vai pra quarta-feira. Então bora. Mas eu também a gente já deu um spoilerzinho na segunda, um pouco sobre quarta, né, a Audrey já deu um spoilerzinho ali antes. E assim, como a gente já tinha comentado mesmo, Mercúrio ficou retrógrado, só que nessa quarta-feira, a Lua vai se opor a ele. Então também vai colocar um pouco de luz nesses assuntos agora desse Mercúrio retrógrado, né? Ele meio que tá acostumado, gente, a ficar retrógrado, tá? Ele fica, não é assim, ai, nossa, uma coisa, um evento que acontece a cada 12 anos. Não, ele tá acostumado. Então, obviamente, a gente não precisa se desesperar. Mas, obviamente, a gente vai tentar não se estressar com algumas demoras, umas comunicações truncadas. A gente vai checar mais de uma vez, tá? Antes de mandar aquele e-mail, aquela mensagem. Essas coisas tecnológicas podem dar uma bugadinha, mas elas voltam, gente. Tipo assim, tá tudo bem, sabe? Vai ficar umas horas fora do ar e depois elas voltam. É um Então kkk, é seguir o aquele fluxo. kkk, né, amiga? De falar assim, ai, nossa, o Instagram caiu. Ai, óbvio, Mercúrio retrógrado. Desculpa te Exa- interromper. Mas é que sempre acontece isso. Exato, e é até bom, sabe? Porque daí quando acontecer a gente vai dar risada e falar, ai,
Gente, olha só que brincalhão. E é sobre, entendeu? Então não se estressa, segue o fluxo, entende o seu momento e não vai ficar se estressando assim com tudo, tá? Como o Mercúrio tá em Câncer, já falamos bastante de Câncer nesses últimos dias, cuidado também para você não ficar truncado nessas memórias. Sabe? Porque câncer pode te levar de volta para as memórias, nessa essa coisa do passado, e não ficar voltando para lá o tempo inteiro, né? Eu acho que assim, isso só vai atrasar os seus processos. Uma coisa, eu acho, é você revisitar esse baú de memórias, e outra coisa é você se trancar lá e aí você não consegue avançar, você não consegue fazer as coisas que você precisa fazer, sabe? Então, cuidado para não voltar e ficar lá. Eu acho que isso que tem que prestar muita atenção. Então, gente, é isso. Prestar atenção nos documentos que você vai ter que lidar nesse período, nas suas comunicações. Se tiver algo que você precisa assinar, toma o seu tempo, tá? Para garantir que tudo tá claro. E, gente, vida que segue, tá? E é isso, na verdade, mas calma, que também quarta ainda não acabou, gente. Eu falei que assim, a Luna vai fazer muitos aspectos, mas assim, bastante coisa acontecendo essa semana, né? Temos mudanças aí importantes. Tá, e Sim, aí então, né, quarta-feira no final da tarde, a Lua vai mudar para Aquário e vai fazer essa oposição com o Júpiter que ingressou em Leão, que acabou de ingressar em Leão, que a gente falou na terça-feira, né? Então, a sensação que dá, assim, pra gente é tipo, a Lua tá lá pensando na evolução da população e o Júpiter tá aqui, ó, com a coroa dele querendo imperar, né? Então, assim, o que que eu acho que pode rolar? Meio que assim um choque entre a imposição do mestre e o desejo do povo, o desejo da população. Parece mesmo um choque de poder, assim, sabe? E aí, ainda na quarta, a Lua faz um trígono com Marte. E aí, ai, amiga, será que vem algum levante popular por aí? Porque parece uma coisa assim, pedindo ação, né? Pedindo para dar um jeito nas coisas. Acho que assim, minimamente, vale a gente começar a retomar um entendimento assim sobre qual é o real poder do povo, né? Eu acho que deu um pouco essa sensação pra total, gente, né? total. Então vamos para quinta-feira agora, tá? Durante a maior parte da quinta-feira, eu acho que a gente vai ali tá meio que revivendo um pouco dessa quarta, vai estar reverberando um pouco esses acontecimentos, né? E aí lá pro fim do dia, lá para as 9 da noite, tem beijinhos, que é um sextil com o Saturno, que é o grande corta-brisa, pesa-clima do rolê, né? Mais uma vez, então, vem aquele peso da responsabilidade, só que agora, de um jeitinho beijinho, de um jeitinho sextil, né? Mais de contribuição do que de tensão. É uma lua saturnina, sabe, gente? Então, ela meio que tá ligada no peso da responsa, sabe? E acho que vale a gente buscar compreender também nesse momento o peso da responsabilidade coletiva um pouco. Acho que tem qualquer coisa assim também. E é isso, amiga. E sextou, como é que tá? Vamos lá. Lua em Aquário, segue em Aquário, se opõe a Vênus em Leão, porque não só Júpiter passou para Leão, a Vênus também segue lá, a grande rainha, em Leão, né? Até ela passar para Virgem, ela tá ali reinando também. E eu acho que é uma questão coletiva, que nem a Audrey já falou, né, dessa lua em Aquário, mas cobrando as vaidades dessa rainha, sabe? Como que a gente avança se a gente tem que ficar sustentando, acho que essas vaidades, esse ego e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, prazer, né, esses prazeres, eles têm um impacto imenso no futuro do povo e nosso. Então, a nível pessoal também, trazer, acho que essa associação a nível pessoal e pensar nessas questões da nossa própria vida, tá? Eu acho que sexta-feira é muito esse dia mesmo para a gente ver até onde a gente pode ir. Gente, vaidade, prazeres e tudo mais, eles são importantíssimos, tá bom? Também não dá só de responsabilidade se vive, nem só de prazeres se vive, mas assim, o quanto isso também, se a gente só olhar para isso, o quanto pode afetar no futuro, tá? E a nível coletivo também na nossa vida, porque somos, né, somos coletivos, vivemos em sociedade, tá? Então, pensando a nível geral mesmo, tá? E aí, passamos para sábado e domingo, um final de semana, a gente vai falar tudo junto hoje. A Lua vai entrar, sair de Aquário, vai entrar em Peixes e vai fazer uma quadratura com esse Marte que tá ali em Gêmeos, sabe? E eu acho que é um dia que a gente vai estar assim, gente, é paranoia ou é intuição, sabe? Gente, Sim. eu acho que eu sinto muito que o signo de Peixes, ele traz, assim, muito isso. Ele é muito intuitivo, tá? De verdade, assim, eu acho que esse signo é um dos mais intuitivos do zodíaco mesmo. Mas,
às vezes, é tão profundo, vai tão profundo nas coisas, que deixa de ser intuição, sabe? Vira uma noia mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Pensar o que é uma ideia muito legal e o que é uma grande brisa oceânica, tá? Pensando nisso, começando esse sábado. E Marte, gente, pensando agora em Marte. Marte é o que vai fazer acontecer, é o que vai para ação, sabe? Ele vai para ação e acabou. Ele tá lá em Gêmeos. E aí, como a gente também já falou na semana passada, que ele ingressou em Gêmeos não faz muito tempo, essa ação ela ganha um dinamismo, assim, muito mais, né, do que estava em Touro, onde ele estava, e também muito ali no mundo das ideias mesmo, né? Porque esse é um signo de ar, de Mercúrio, mutável, então lotado das ideias. Então, o planeta da ação tá ali nesse lugar lotado das ideias. Então, às vezes, é melhor você dar uma segurada, vai explorar as possibilidades antes de agir, e aí talvez nesse sábado a gente não saiba muito bem para onde a gente vai, sabe? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai agir com esse tanto de ideias? Explora as possibilidades, mas se puder, dá uma segurada para explorar com calma, tá? Mas aí, no domingo, a Lua segue lá em Peixes, vai fazer um trígono com o Sol. De novo, onde tem Sol, tem luz. Então, talvez a gente tenha um pouco mais de clareza em como agir, principalmente, gente, no que diz respeito, no que faz sentido pra gente emocionalmente, tá? Porque Sol abriu a temporada canceriana, tem muito a ver também com essa questão emocional, com essa questão da nutrição, do acolhimento. Considera isso também nas suas decisões daquilo que você vai avançar. Gente, semana babado, né? Achei babado. Eu amei, cheia de Nossa, eu amei. acontecimentos e coisas, entendeu? E você que tá aqui Exato. ouvindo a gente, você já tá prontíssima, já sabe de tudo isso, já olhou no seu mapa, viu? Olha, eu tenho leão na casa 10, vou ficar famosa. Ó, profissional, vou pedir meu aumento. Nossa, é agora que eu vou sentar no meu trono, entendeu? Bafo. Exato, exatamente. E, gente, é isso, sabe? E, de novo, como a gente não vai deixar você na mão para lidar sozinha com tudo isso, a Audrey vai tirar a nossa carta conselho do tarô aí para ajudar a gente a se guiar mesmo, né? A navegar essa semana babadeira que tá rolando, né? Então vamos lá, gente. Conselho para nossa semana, que vai do dia 29 de junho ao dia 5 de julho. Conselho para todo mundo que está aqui ouvindo viver essa semana da melhor maneira possível. Eremita! Gente, o eremita, vou contar para vocês qual que é a historinha dele. O eremita, ele é o seguinte, ele se ligou que não dá para ele ficar ouvindo a opinião de todo mundo e seguir o jeito que as outras pessoas acham que tem que fazer as coisas. E viver a vida da maneira como as outras pessoas estão vivendo. E sabe aquela coisa que é empurrada a goela abaixo pra gente a vida inteira? Tem que ser assim, tem que se vestir assim, tem que se comportar assim, tem que ter esse trabalho. O eremita, ele fala assim, gente, tem alguma coisa errada aqui, porque eu tenho a impressão de que não é por aí. Eu tenho um certo conhecimento sobre isso, só que eu preciso investigar isso melhor. Aí ele se retira um pouco da sociedade. Ele faz assim, peraí, eu vou fazer um retirozinho aqui, vou lá pra minha montanha meditar. E ele continua na jornada dele, ele continua caminhando e tentando entender os caminhos que ele vai fazer. Só que nesse momentinho, nessa semana, a gente vai precisar ser esse eremita que se retira um pouco dessa influência do outro. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue entender qual é o nosso caminho, qual é o lugar para o qual a gente precisa se direcionar. Aquele caminho, aquela escolha que faz. Sabe quando você faz uma escolha, amiga, que o seu coração expande, assim, você sente, é isso, eu tô fazendo a coisa certa? Entendeu? Só que para a gente conseguir testar e entender também qual caminho não faz sentido, qual caminho não acende o nosso coração, a gente tem que ir devagar. Então, é uma semana de um pouquinho mais devagar, de ficar um pouquinho mais recolhida também. É, e tomar esse cuidado, sabe, para estudar um pouco mais as suas questões e perceber qual caminho faz sentido para você, qual é o caminho que faz o seu coração acender. Então, tá bom? É isso, esse é o conselhinho para essa semana. A gente aqui, ó, mas ó, na nossa asinha, tá? Amei, amiga. Inclusive, eu achei muito significativo essa carta sair numa semana que começa com Lua e Capricórnio, e onde você. Gente, como que você pisa na mini pedrinha para subir aquela montanha igual aquelas cabrinhas? Se você não fizer isso do eremita, sabe? Eu fiquei muito Exato. pensando nisso, É amiga. muito, é Não sei se é muito. brisa. Não, acho que é muito, porque é,
é um momento que você sabe que você precisa fazer isso, né? Não dá pra gente ficar sempre no oba-oba, sempre com o outro, sempre festa, sempre. Ai, vamos fazer não sei o que, vamos. Ai, por que você não faz não sei o que, boa, vou fazer. Não, tem hora que a gente fala, peraí, gente, onde eu tô? O que que eu tô fazendo? Eu vou ter que fazer essa jornada. Eu acho que tem essa figura mesmo do eremita que sobe a montanha, que vai pra caverna, que passa um pouco dessa coisa, dessa secura um pouco também, né? Uma carta um pouco mais seca também, assim como as cabrinhas montanhesas capricornianas. Tudo a ver, amiga. Eu amo. Ai, gente, é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse suporte do oráculo, que vocês consigam aproveitar muito a semana de vocês com esse horóscopo, com o conselho do tarô. E, E e é isso, amiga, tu agora. aquela vai louca, né? Eu já ia te cortar. Vai, vai. Tipo assim, vamos finalizar esse vídeo, louca? Vamos, que eu tava viajando aqui, pensando no eremita. Ai, brincadeira, amiga. Mas é isso, gente. Como vocês também já sabem, se vocês quiserem mais conteúdos de astrologia, de tarô, segue a gente lá nas redes sociais no Instagram, @naluastrologia, @corva de Vênus, também no @deusa de la deusa. A gente posta as previsões diárias lá, tá? Caso você esqueça, botar tudo que a gente falou agora. E também alguns memezinhos pra gente dar umas risadas aí durante a semana. E é isso, gente. Muito obrigada pela escuta de vocês. A gente está muito feliz com os feedbacks que a gente está recebendo sobre o nosso podcast, sobre o nosso horóscopo semanal. A gente adora fazer isso, a gente estuda muito, faz com muito amor. E é isso. Uma boa semana, minha deusa. Um beijo. Beijos!